lamento, um bloqueio, uma estase, né, de sangue, de ti, enfim. E aí pode causar dor, um torcicolo, enfim. Aí dependendo da camada e dependendo da energia perversa, vai ser causada dor, né? Mas também tem aquela dor, pensando nos fatores patógenos, né, internos e externos, nós temos as emoções que maltratam, né, que causam a dor, como já foi dito aqui, que a gente também tem que observar. Então, o tratamento da dor, primeiramente, eu estava dando aula de crânio hoje, e a gente estava falando dos espíritos, dos pontos, né, do VG20, para acalmar o espírito. Conforme Elisabeth Rochat e Claude Larry, para ter cura radical de alguma coisa, primeiro você tem que ir aos espíritos. Tá? Então, espera lá, nós temos para tratar a dor, primeiro nós temos que tratar o emocional. Tá? Depois, vamos tratar o corpo, o soma. Então, eu estava pensando aqui, o que eu vou falar? Qual que é a experiência que eu vou passar? Porque, na realidade, eu gostaria de passar uma coisa mais prática para vocês. Né? Então, como a gente tem esse atendimento com muitos pacientes, então, mês passado, se eu não me engano, foram 2.000 pacientes, Graça pode me corrigir, 1.500, 2.000 pacientes nós atendemos. Não, desculpa, 1.500 não, 500 pacientes. Então, assim, a gente está com essa demanda todo mês. Então, lá nós temos que trabalhar de forma rápida, porque é uma quantidade grande de pessoas, né? E nós temos que fazer o tratamento, nós temos que tirar a dor desse paciente, uma rapidez, porque já tem uma quantidade enorme de pacientes. Não há como nós fazermos regulação energética. E aí entra um outro ponto. Para tratar a causa da dor, nós temos que fazer a regulação energética. Tá? Mas, como ocorre lá no CAPIC, quando nós conseguimos retirar o sintoma, o corpo, ele sozinho tende ao equilíbrio. Por isso a importância dos microsistemas. Né? Então, a gente une um microsistema de craniopuntura com a auriculoterapia. Às vezes a gente faz micro no macro. Então, por exemplo, o paciente está com a dor no ombro, eu procuro o ponto ASH. Faço Shenmei, Rim, SNV, ombro. E coloco uma agulha no ombro. Eu posso usar um ombro na crânio. Né? Então, eu trabalho 2 microsistemas mais um ponto macro, ponto ASH. E isso beneficia muito o paciente. E aí a gente tem várias técnicas que a gente utiliza lá, como, por exemplo, a técnica de um ponto dos grandes meridianos, ou no máximo 2 pontos, né, Gracinha? Quando a gente observa que a dor é uma dor crônica, uma dor que começou numa articulação e que ela corre ao longo do meridiano. O que fazer? Usar o ponto U mais distante. Né? Então, por exemplo, se está no meridiano da bexiga, da perna direita, eu vou usar o ponto U da D3 da mão esquerda. Né? Também tem a técnica dos meridianos ligamentares, tá? Onde a gente vai descobrir onde está aquela dor, qual meridiano está passando por ali, no mínimo 2 meridianos, vamos palpar o ponto de reunião, e aí a gente faz ponto de reunião, ponto ASH, mais ponto TING, para trabalhar essa dor. Então, no meu caso aqui, eu vou falar mais de prática, né? Mais do dia a dia, o que a gente faz com o paciente. Então, por exemplo, como que eu vou tratar uma dor muscular, uma tendinite, né? na questão da aurícula? Vamos fazer Shenmen, vamos fazer rim, baço e fígado, trata dor nos tecidos moles. Tá? O Shenmen ele tem que ser profundo, oblíquo, em direção ao genital interno, até tocando o periósteo, conforme a técnica, né? E aí eu faço rim, fígado, baço e a área correspondente. Então, se for uma pata de ganso, né? Uma dor no joelho, uma dor na coluna, e eu vou para a área correspondente. Então, na realidade, o nosso trabalho lá no CAPIC, ele é esse, né? É a clínica da dor mesmo, a gente trabalha lá com o paciente.
né? É o dia a dia, né? E tem outras técnicas que a gente usa. Assim, o que eu tenho usado, o que eu até passei o ano passado para o professor Evaldo, que é a técnica do John Cross, que é a utilização da acupuntura nos chakras secundários. São 4 pontos, que é de ter um mapa, né? A gente localiza a dor e faz os pontos. Tem um ponto do chakra secundário, de abertura, e os pontos chaves. Né? São 4 pontos e a gente tem tido resultados assim, excelentes lá. Então, para a gente chegar nessa clientela, para a gente trabalhar com essa clientela, primeiro nós temos que descobrir o que está causando a dor nesse paciente. Então, muitos pacientes, eu até comentei hoje na sala, no curso, que assistiu o meu curso, né, eu comentei isso com relação à fibromialgia. Muitas mulheres acima de 35 anos com fibromialgia, você trata os problemas emocionais e a fibromialgia desaparece. Né? Então, eu acho que essa é a contribuição que eu gostaria de passar para vocês. Né? Dessa parte clínica mesmo, a gente está lá no dia a dia, atendendo o paciente, fazendo manipulação com esses pacientes. E também colocar para vocês que a acupuntura, ela é uma técnica que não só trabalha a parte somática, porque quando o paciente chega e fala, coloca uma agulha aqui, porque eu estou com dor aqui, então você vai explicar, não vou colocar aí, porque eu tenho que trabalhar os órgãos, os 5 elementos, como diz o professor Ruas, né? Não, a acupuntura é muito mais do que um tratamento sintomatológico. Como diz Elizabeth Rochat, tem que ir aos espíritos, tem que trabalhar com os espíritos, tem que trabalhar com a pessoa, com o ser, com o pensamento, né? Porque se você não modificar o pensamento do paciente, ou tentar fazer isso, ele não muda. O homem é aquilo que ele pensa ser. Se você pensar que você nunca mais vai ficar bom, se você pensar que você não vai ter mais dor, porque tem prognóstico que mata o paciente. Você vai ter dor pro resto da sua vida. Pronto, o cara chega, olha, eu vou falar que eu vou ter dor, eu vou ter que conviver com essa dor aqui, é o pensamento. E muitas vezes, modificando o pensamento, modificamos a emoção, que modifica o comportamento. As células, como eu expliquei hoje na sala, né? As células vão pensar, as emoções serão diferentes dessas células. E elas vão se duplicar em células felizes, tá? Então, a felicidade é o que a gente busca, e a gente tem que levar esse pensamento positivo para os nossos pacientes. Se é sugestão ou não, e aí isso pouco importa. O que importa é tratar, é levar o benefício ao ser que está precisando de ajuda. Acho que é isso que eu tenho para falar. Obrigado, professor. Agrupando a fala dos 4, vai falar também, Marcos? Então tá bom, então eu vou ouvi-lo na sequência, a pergunta até que vocês já se programem. Diante da rapidez dos nossos pacientes de hoje, da necessidade de chegarem ao consultório e saírem curados em VaptVupt, como drive-thru, você passa de um lado e sai do outro, não é? Como que a gente pode, um dos nossos temas é como realizar uma clínica de resultados, como que chegar aos nossos pacientes, que eu imagino que muitos de vocês têm esse problema, que o paciente ele não vê o dentro para fora, o completo, o curar, o todo, e sim a parte, ok? Mas antes disso, Marcos, por favor. Eu vou emendar com isso também. Ótimo. Pode ser. Eu iniciei uma linha de introdução, conceituando, né? Muito mais para mostrar, não só para os colegas da mesa, mas para todos, que o que a gente está fazendo, e o que a gente faz há muitos anos, e que a medicina chinesa já faz há milhares de anos, digamos, é a volta que a ciência deu e chegou no que a gente já faz. Então, quando se mudou o conceito de dor, passou para algo mais amplo, a gente já tinha esse conceito. Hoje, para avaliar um paciente com dor, seguindo, mais uma vez eu falar das diretrizes internacionais, não se avalia única e exclusivamente a dor. Em primeiro lugar, como foi bem dito aqui, a gente não trata a dor.
a gente trata pessoas com dor. Segundo, a gente leva em consideração sempre disfunções viscerais. Então, se o paciente com dor apresenta distúrbios viscerais e acompanhado disso, distúrbios emocionais. Bom, a gente está falando aqui das emoções e está falando de Zhang Fu. Então, a acupuntura, a medicina tradicional já fazia isso. O conceito atual de tratamento da dor é levar em consideração o todo, distúrbios viscerais e distúrbios emocionais. Esse é o tratamento que se faz hoje. Depois, o médico não é mais o profissional de primeira linha no tratamento, não só da dor, mas de saúde. Os profissionais de primeira linha são os demais profissionais de saúde. Simplesmente porque a medicina é a mais cara e porque, mais importante ainda, para o paciente, ele sendo o profissional de primeira linha, oferta não seria a palavra, mas assim, leva ao paciente em direção a situações de catastrofização do problema. Então, quando você vai a um médico, tu vai ser submetido a várias situações, exames complexos, que vão ressonância, etc. Isso para o paciente é submeter ele a várias intervenções que podem cronificar ou catastrofizar todo o processo de adoecer, ou de dor, ou de saúde, enfim. Então, quando se tem algum problema de saúde, procure acupunturistas, fisioterapeutas, massoterapeutas, etc, 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 que quando se resolve, excelente. Quando não se resolve, se manda para o médico. Porque aquela situação de com a acupuntura mascarar um problema grave, isso é mito, isso não existe. Jamais a gente vai pegar uma dor oncológica e solucionar com 2, 3 sessões de acupuntura. Então, nós ainda no Brasil estamos fazendo algumas coisas erradas. Ainda quem está na linha da frente é o médico, entendeu? Mas isso já não é mais diretriz internacional. Em relação, trazendo isso para a prática, para tratar dor, reequilíbrio energético, tem que avaliar os distúrbios viscerais, as alterações emocionais. Quando isso não ocorre, quando não tem isso significativamente frente ali ao paciente, aí a gente está falando de sintomas mais superficiais, de pontos locais, que a gente vai tratar. Às vezes é uma dor por um entorse, um agente externo, algo que não comprometeu o interno ainda. Então, inicialmente numa avaliação a gente busca especificidade da dor do paciente. Dá para ver qual é o meridiano que está a dor, dá para ver quais pontos mais próximos, está sobre ponto de acupuntura. Segundo lugar, existem outros comprometimentos envolvidos, alterações emocionais, distúrbios viscerais. E aí a gente soma isso, que já existe uma interiorização, um quadro mais interno e complexo de tratamento, que envolve muito, o reequilíbrio energético passa a ser muito mais importante do que propriamente os pontos locais. E uma coisa muito interessante, que também já é orientação de diretriz internacional, é que se falou antes na palestra anterior do Dr. Oswaldo de intenção. Tu falaste de intenção e benevolência. Se falou muito de intenção, que não basta colocar um ponto só, tem que saber, saber o porquê que está colocando, para o que faz. Na diretriz internacional não basta só isso. Tem que ter a intenção do paciente, tem que explicar para ele por que está fazendo, para que serve, ou seja, ele tem que entender o problema dele, ele tem que entender como faz por que ele está sendo tratado, o que está sendo feito e o que ele tem que fazer junto para o tratamento. Então passa a ser um tratamento onde ele participa ativamente. Então isso se chama educação em saúde. No caso aqui, educação em dor também. Então a intenção não está só de um lado, passa a estar do outro também. Então isso é a minha contribuição em termos de atendimento. Carlos Ruas? Então, maravilha. Então, eu queria que o Genobi falasse um pouquinho, falasse um pouquinho da questão. Você falou um pouco do trabalho que você faz, e temos várias unidades aqui presentes, e diante dessa correria, que o paciente quer a solução rapidamente, como que você consegue acalmá-lo? Você comentou, inclusive, da função emocional, tratar esse emocional. Infelizmente, os pacientes eles têm mais problemas emocionais do que físicos, né?
e cresce, inclusive, acreditam que tem uma dor maior, uma questão maior, e nem tem. Olha, foi como eu já citei, né? A questão da fibromialgia. É um caso bastante interessante. Tem outros também, a reumatismo, por exemplo. O professor Júlio de Mello Filho, que escreveu aquele livro Psicossomática Hoje, ele já colocava que 80% das doenças são psicossomáticas e fala muito sobre a dor também no livro dele. Então, o paciente, quando ele chega, quando a gente coloca os pontos sedantes, os pontos para acalmar, o paciente ele já alivia de imediato a redução da dor, né? Lá no caso do CAPIC, é um setor onde não dá para a gente colocar o paciente deitado, apesar de ter maca, não dá para a gente colocar o paciente deitado. Então, agora nós estamos mudando conceitos, nós estamos ampliando, né, com a presença dos nossos alunos da aba lá. Agora sim, a gente está fazendo a acupuntura sistêmica, nós estamos conseguindo, mas 1, 2, máximo 4 durante um período, né? Então, quando o paciente chega, a gente busca primeiro acalmar o paciente, entender o que está acontecendo com esse paciente. Só te contando um pouquinho, para que as pessoas entendam um pouquinho desse trabalho teu, qual é a tua clientela? A população geral. É um atendimento gratuito para pessoas de baixa renda? Sim, o CAPIC é o Centro de Atenção à Pesquisa das Práticas Integrativas e Complementares. Certo. É uma parceria que nós temos entre a Prefeitura de Natal, a Universidade Federal e a Associação Brasileira de Acupuntura. E ele funciona dentro da unidade de saúde, que funciona dentro no anexo do hospital universitário. Então atende a população em geral. Como que esse paciente chega até nós? Dentro do hospital universitário tem várias especialidades médicas, tem os enfermeiros, enfim, a área de saúde completa, né? E eles encaminham os pacientes para nós, né? Então, inicialmente a gente recebia mais paciente com dor. Hoje nós recebemos muitos pacientes com distúrbios emocionais, emocionais e mentais, que vêm da psiquiatria, né, e da psicologia. Então, inclusive, nós estamos querendo, já para o ano que vem, montar um grupo de dor crônica. Um grupo de dor crônica. Então, a gente vai fazer o tratamento de acupuntura, mas também trabalhar com um grupo operativo e fazendo orientação com esses pacientes. Então, lá funciona dessa forma. Com relação à parte emocional, então, existem alguns pontos, né, que a gente trabalha a questão emocional para depois tratar a dor. Geralmente, quando o paciente começa a ter uma estrutura psíquica mais forte, a dor acaba diminuindo. Isso, quando ele se organiza, a dor vai diminuindo e vai cessando. É claro que lá nós não fazemos, se o paciente ele tem um problema emocional que é importante e a gente observa, detecta isso, a gente encaminha para a psicoterapia. Claro. Bem como vem o paciente da psicoterapia para nós. Tá? Então, assim, outra coisa, eles não fazem só acupuntura não, tem outras práticas integrativas dentro do... Professor Gradelli, e quanto aos pacientes que querem remédio de qualquer forma? A gente falou agora um pouquinho dos remédios, né, que se fosse pela indústria farmacêutica, seria totalmente diferente o resultado. Porque tem situações que o paciente é hipocondríaco, ele não precisa do remédio. Então, eu acredito também que sejam situações vividas no consultório dos nossos colegas acupunturistas, por exemplo. Quando ele, na realidade, exige essa demanda por um fármaco qualquer, mesmo fazendo acupuntura, é isso? Não sei. Ele tem essa dependência. Bom, isso nos extremos, eu acredito, em alguns pontos. Isso não é comum de ocorrer, claro. Até porque nós temos uma cultura do medicamento. Né? Mas não é regra, né? Não é regra, as pessoas são intolerantes à medicação. Isso, nesse caso específico, assim, colocar dessa forma. O que se faz na situação? Existe forma de pensar, existe N regras, N formas de você atuar no paciente, mesmo dentro da acupuntura, linhas e tal. Nós, da ABA, conhecemos as regras estabelecidas para o tratamento de dor. Vocês estudaram isso, eu não vou entrar nessa forma, mas
Aqui eu estava pensando no grande professor Lafay, né, que dizia o seguinte, não sei se o senhor conheceu,